e com isso o desejo vai acontecer. Então eu acho que um grande mito é esse, que a gente tem que estar sempre pronta, sempre preparada, e que a gente vai querer transar a qualquer momento, a qualquer hora. Olá, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, um podcast pensado especialmente para você, mulher, que busca cuidar da sua saúde com mais presença, leveza e conexão com o próprio corpo. Aqui, a gente conversa sobre tudo: corpo, mente, ciclos e emoções, sempre com acolhimento, informação de qualidade e um olhar mais profundo sobre o que é, de fato, se cuidar. Eu sou a Ana Fistarol, naturóloga, especialista em ginecologia natural, e há 14 anos acompanho mulheres em seus processos de reconexão com a saúde de forma natural, integral e respeitosa. No episódio de hoje, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Cá entre nós, como anda a sua libido? Esse é um tema quente e, ao mesmo tempo, um ponto fundamental da saúde feminina, que muitas vezes fica em segundo plano na correria do dia a dia. No consultório, muitas mulheres relatam dificuldades, mas ainda sentem vergonha de conversar abertamente sobre o assunto. Afinal, a libido não é apenas sobre sexo. Ela é energia vital. Ela movimenta desejo, prazer, criatividade e conexão emocional. E para aprofundar essa conversa, eu trouxe uma convidada muito especial que entende bastante sobre esse universo. Eu recebo hoje a doutora Ana Gabriela Cirne, médica ginecologista natural e terapeuta sexual. Nós fomos colegas na pós-graduação em ginecologia natural e eu admiro muito o trabalho dela e também o seu estilo de vida. Nós vamos bater um papo sobre o que drena a libido da mulher moderna, os fatores que mais influenciam nesse processo e os caminhos naturais que podem ajudar a recuperar a libido. Seja muito bem-vinda, Gabi. É uma honra ter você aqui. Eu tenho certeza de que essa conversa vai ajudar muitas mulheres a se reconectarem um pouco mais com o próprio desejo, com a própria libido. Se apresenta aqui para as nossas ouvintes, por favor. Aninha maravilhosa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast maravilhoso. Tenho o intuito aí de ajudar a mulherada. E falando desse tema que eu gosto muito de abordar e que é o que mais comum no consultório, né, que é a libido. Então, estou muito feliz, muito obrigada, me sinto muito lisonjeada de estar aqui. Então, eu sou a Ana Gabi, eu sou especialista em sexualidade, né, e sempre trabalhei com obstetrícia, na verdade. Durante 12 anos eu trabalhei com obstetrícia, e eu trabalhava com casais, e trabalhava trazendo vida, né, eu tenho aí a tua filhota, você sabe. Eu trabalhava trazendo vida num momento muito especial, assim, da mulher, né. E nesse meio tempo, eu passei a morar num barco. Hoje eu moro num barco há 5 anos já. E aí eu tive que encontrar uma maneira de adaptar a minha especialidade, né? Então eu queria continuar trabalhando com algo que desse vida para as mulheres, né? Nada mais justo do que trabalhar com a energia vital, né? Com a libido, com aquilo que nos deixa mais feliz. E aí eu fiz a especialização em sexualidade e hoje eu trabalho com isso. E no primeiro bloco, a gente vai conversar sobre o que drena a libido feminina hoje. Muitas mulheres acreditam que perder o desejo sexual é simplesmente parte da vida, seja após a maternidade, seja na perimenopausa ou menopausa, ou em momentos de estresse. Mas, Ana, onde termina o normal e começa um sinal de que algo precisa ser cuidado, que essa mulher precisa buscar uma ajuda profissional? Ótima pergunta, Elinha. Eu vejo que nesse mundo moderno, né, que exige que a gente seja sempre produtiva, competente, né, a gente tem tantas preocupações no dia a dia, é filho, é conta para pagar, é casa para arrumar, né, e aí a gente vai deixando o prazer sexual sempre por último, né. Eu vejo as mulheres falando muito assim, eu tô com essa dor de cabeça, eu vou lá no neurologista, mas a libido eu vejo depois, né, e vai empurrando com a barriga, né. Mas o desejo sexual, eu sempre falo isso, ele não é luxo, ele é parte da nossa vida. Ele é parte da nossa saúde. Então, se a mulher percebeu que ela tá sem libido, isso tá afetando a vida dela de alguma maneira, tá afetando a vitalidade dela, tá afetando o relacionamento dela, já é hora de procurar ajuda, né? Quanto mais cedo ela procurar ajuda, melhor, vai evitar muito sofrimento, né? E eu sempre falo que cuidado, pra gente cuidar do prazer, não tem um prazo de validade. Cuidar do prazer é pra ontem, né? Isso deveria ser um cuidado primordial na nossa vida. E ajudar todas as outras áreas. Se a gente partisse da sexualidade, ajudar todas as outras áreas. E Ana, na sua vivência clínica, quais são hoje os maiores ladrões da libido que impacta a mulher moderna? Né, o que está por trás desse desejo que desaparece? O que você está vendo assim na sua prática que rouba a libido feminina? O que mais acontece é o que eu falei ali na pergunta anterior, né? Muitas mulheres são multitarefas, né, hoje.
E aí a gente vai fazendo check, 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 né, na lista de afazeres do dia, né? Mas a gente esquece que tem um check muito fundamental, que é a relação sexual. E fora isso, fora as mulheres atarefadas, eu vejo num consultório que tem muita falta de diálogo nos relacionamentos, sabe? Existe muita dificuldade de falar sobre sexo. 90% das vezes que eu trato casais que vêm com a queixa de ausência de libido, o grande porém é a falha de comunicação entre eles. E uma outra coisa também que eu acho que acontece muito é a falta de conhecimento que as mulheres têm do próprio corpo. Culturalmente, a gente foi ensinado, e eu falo isso, né, Aninha, num lugar de mulheres de 40 anos para cima, né? Isso, na educação, ela vem mudando, e que coisa boa, né? Porque para nós, assim, na minha educação, a gente ia aprender na primeira relação sexual como que era o sexo. Às vezes a gente não falava disso em casa, não falava com as pessoas, né? Então isso terceirizou o nosso prazer. É como se a parceria é que fosse nos ensinar. Mas quem tem que saber do que gosta e que não gosta é a gente. Então, se eu não sei do que eu gosto, se eu não conheço o meu corpo, eu não sei onde eu gosto de ser tocada, eu não sei quais são os locais do meu corpo que mais me dão prazer, né? E isso faz com que eu não tenha libido. Então, acho que esses são os principais ladrões, assim, que eu vejo no consultório, sabe? Muito legal isso que você trouxe, Ana, porque eu vejo muito isso também, que primeiro parte de um autoconhecimento, principalmente a mulher se conhecer o seu corpo, conhecer o que gosta, o que não gosta, sem tanto julgamento, né, consigo mesma, e depois conseguir comunicar isso realmente na relação, né, não esperar que o outro tenha que adivinhar o que me dá prazer, né, então isso é realmente muito fundamental, né, eu vejo isso muito também no consultório com as mulheres que eu atendo. E, Ana, os anticoncepcionais hormonais, eles ainda são apontados como vilões da libido, né? Muitas mulheres que eu atendo no consultório, imagino que você também, quando param de usar o anticoncepcional, relatam uma diferença gigante em relação à libido. Mas, além do anticoncepcional, que muita gente já sabe, né, essa relação com a libido, quais outros medicamentos têm como efeito colateral essa baixa da libido? Bah, um grande dilema, né, Ana? Porque hoje, por mais que a gente trabalhe com prevenção de saúde, eu trabalho muito com prevenção, tu também, e a gente acaba encontrando mulheres tomando muitos medicamentos, né? Seja por ansiedade, por depressão, ou por doenças crônicas, né? Tireoide, pressão alta, enfim. Eu sou extremamente natureba, tu também, né? Só que a gente acaba, às vezes, tendo que abrir mão e tratar com a medicina convencional em alguns casos, né? E sim, os medicamentos, eles podem afetar a libido. Então, o que eu vejo é que tem que ser algo muito conversado com o seu médico, assim, né? Realmente é necessário, não é necessário? O que dá pra gente fazer nesse caso? Porque, por exemplo, hoje, um dos grandes medicamentos utilizados são medicamentos para depressão e para ansiedade. E ele atrapalha muito, tanto a libido quanto o orgasmo. Alguns antihipertensivos também, porque vai atrapalhar a questão da circulação na região pélvica. Hoje, tem muitas mulheres com artrite ou com doenças plaquetárias que usam corticoide. E o corticoide, quando a gente usa por um longo prazo, ele bagunça muito os hormônios sexuais e principalmente o humor, né? Então você fica mais irritado, então você não quer transar, né? E os anticoncepcionais não tem o que discutir, né, Ana? Ele vai reduzir a testosterona, que muita gente acha que mulher não produz testosterona, produz sim, e ela é hoje o start para o desejo, para a libido, né? Ela é extremamente importante, e o anticoncepcional bloqueia ela, então não tem como a pessoa sentir desejo, né? E pensando nessa parte das medicações, até mais de uso psiquiátrico, tem que pensar o momento da vida que você tá, né? Então, por exemplo, às vezes a mulher tá passando um processo de luto e um antidepressivo vai fazer muito bem para ela e talvez não vai ser um momento que, nossa, eu preciso estar com a minha libido bombando, maravilhosa. Às vezes um momento que você tá precisando lidar com outras coisas, então saber ter um acolhimento, né? Um autoacolhimento em relação a isso também, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Isso é verdade. E a libido, eu acho que isso é uma coisa bem interessante de você ter colocado, assim, né? Porque por mais que os medicamentos atrapalhem, sim, tem momentos que eles são extremamente necessários, né? E a gente, como mulher cíclica, né? Que a gente sabe que tem, dentro do período menstrual, dentro do mês, a gente tem, antes da menstruação, uma fase que a gente não quer transar, não tá com vontade de nada, e tá tudo bem com isso, né? Essa coisa de a gente ter que ser produtiva o tempo inteiro, no ambiente de trabalho, por ser mulher, culturalmente, a gente tem que provar algumas coisas, né? Isso acabou vindo para outras áreas da nossa vida, veio para a sexualidade também. Então as mulheres acreditam que elas têm que ter libido o tempo inteiro. Não 30 dias do mês você tem que estar bombando, sendo que assim, o natural dos nossos hormônios é ter essa simplicidade, né? Então
Tem mulher que acha que às vezes, se não, nossa, eu não tô 30 dias com muito desejo, eu tô com uma patologia, é uma questão. E às vezes, não, gente, é só o seu organismo. E a mesma coisa que eu trouxe agora, por exemplo, após um luto. Como que você vai querer estar após um luto com a libido bombando, lá, morrendo de tesão? Claro que não, você vai estar vivendo uma outra coisa. Então, ter esse tipo de cuidado e acolhimento mesmo consigo mesma, né? Eu acho que isso é super saudável, né? E Ana, já que eu entrei um pouco nessa parte da saúde mental, né, vamos conversar um pouquinho mais sobre saúde mental e libido, né? Existe uma relação direta entre a saúde mental e a libido? Como que a ansiedade, a exaustão, o estresse e também a questão da autoimagem, né, uma autoimagem negativa, interfere no desejo da mulher? Pensando aqui numa mulher que não está fazendo uso de uma medicação, né, mas está passando por um período mais ansiosa, né, estressada, exausta. Como que isso interfere no desejo? Ai, ótimo, Ana. Acho que isso é o principal ponto da mulher moderna hoje, né? A gente tem uma relação diretíssima, né, de saúde mental com libido. As mulheres, elas vivem esse excesso de trabalho, cuidado da casa, dos filhos, a multitarefa que a gente citou antes, e isso faz o corpo produzir um hormônio que se chama cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né? O cortisol é como se ele fosse um caminhão de bombeiro, assim, ele tá ali o tempo inteiro pronto para receber uma chamada e já ia apagar um fogo, assim. Então, quando a gente produz muito desse cortisol, o nosso corpo ele fica o tempo inteiro num estado de sobrevivência. Preciso sobreviver, preciso sobreviver. Então, transar não é sobreviver. Então, fica lá por último, é o prazer, né? Transar é prazer. Então, ele não quer sentir prazer, ele só quer sobreviver o tempo inteiro. É como no pós-parto, tu sabe, né? A gente estava até conversando nos bastidores antes. Principalmente quando você não tem uma rede de apoio no pós-parto, né, Ana? Você tá lá acordando toda hora para dar de mamar, tá sem dormir, não consegue nem tomar um banho direito, às vezes só pega um lencinho umedecido ali para dar um, né? Só pra dar uma arrumadinha um pouquinho. Mães que passaram por pós-parto entenderão, né? Mulheres que passaram por isso. Né? E tu só quer comer, quer dormir, tu não quer transar. Tu só quer sobreviver àquela vida caótica que tá a maternidade, né? Tu só quer sobreviver àquele caos, assim. Então eu acho que isso de a gente ter esse excesso de trabalho, esse excesso de obrigações, excesso de produtividade, atrapalha a saúde mental e com isso atrapalha a libido total. E em relação à autoimagem, Ana, eu vejo isso muito forte no consultório, assim. Historicamente, nós mulheres, a gente foi ensinada a ser boazinha, a ser perfeita, tem que estar sempre agradando, sorrindo, tem que ser magra, né? Tem que ter um estereótipo do corpo também, né? E eu vejo que isso faz a gente, como mulher, ter um chicotinho na mão o tempo inteiro, né? Ai, tem que ser magra, tem que ter a boca de tal jeito, agora tem que ter o rosto de tal jeito, né? E aí isso tu não relaxa na hora da relação sexual. Muitas mulheres que eu trato com ausência de libido, elas não aceitam o próprio corpo e elas não querem se despir na frente de outra pessoa. Ela já tem vergonha de se olhar ela própria no espelho, imagina mostrar aquele corpo que ela não aceita para outro. Eu sempre procuro encontrar caminhos assim na terapia para que ela trabalhe essa culpa da autoimagem, né? Para que ela se aceite melhor. E eu vejo que um dos caminhos que eu encontrei assim que eu gosto bastante é de a gente olhar para quem veio antes da gente. Então você tem, e hoje você tem tua filha, você sabe, tua filha deve ter o teu olho, deve ter o nariz do teu marido, né? Deve ter a orelha do avô. Nós somos parte de todo mundo que veio antes da gente. Eu sempre cito o exemplo assim que eu, durante muito tempo, eu me olhei no espelho e eu nunca aceitei uma parte do meu corpo que foi o abdômen, a barriga. Eu nunca aceitava. Fazia milhões de abdominais, achava horrível que tinha aquela barriga saliente e tal. E trabalhando a sexualidade com o tempo, eu fui entendendo que eu tinha uma avó materna, né? Tive uma avó materna, que trabalhava como costureira, sentada assim numa máquina de costura o dia inteiro, para criar 8 filhos. E essa avó, aos 60 anos, ela teve a coragem de se divorciar. Imagina, né? Quantos anos atrás uma mulher de 60 anos para fazer isso, né? Ela se divorciou, ela tinha um relacionamento tóxico com o meu avô. Então, aquilo para mim é uma coisa muito grande, muito grandiosa, muito maravilhosa na minha ancestralidade. Então, eu passei a honrar a vida da minha avó, e eu me lembrava que a minha avó, por ser costureira e ficar ali corcundinha, tinha a barriga mais proeminente. Então, hoje eu me olho no espelho e eu vejo, e até me emociona de falar, eu vejo uma barriga que representa uma mulher guerreira, que representa uma força muito grande, uma coragem muito grande. Então, entre os vários caminhos que eu achei dentro da terapia sexual, acho que esse é o mais forte de a gente olhar, né? Claro que você vai ter coisas que talvez você não se dê bem com teu pai, não quer lembrar que teu nariz é do teu pai, mas a gente tenta encontrar caminhos bons para que você olhe para o teu corpo e entenda que teu corpo, ele representa coisas da tua herança muito fortes, e ele te traz uma ancestralidade de coisas muito boas hoje, né? Você representa coisas muito boas da tua ancestralidade. Então, acho que isso acaba mudando muito a relação das mulheres com a imagem delas, sabe? Sim. Ai, Ana, que lindo! Guria,
Eu acho maravilhoso quando a gente consegue encontrar na história das mulheres, assim como eu encontrei na minha, algo que as represente, que as empodere como mulher, sabe? Sim. Acho que isso é muito forte. Sim, e eu vejo que essa parte da autoimagem é um ponto para quase todas as mulheres. Até hoje eu não conheci uma mulher que não precisou fazer algum processo interno, terapêutico, para se libertar de uma imagem negativa em relação a essas pressões estéticas, né? Então, se a gente pegando um pouquinho nisso, né? Você trouxe uma história pessoal, eu vou trazer um pouquinho a minha também, né? Eu lembro muito a primeira vez que eu tomei um floral, que é o Crab Apple, que ele é um floral de Bach, ele trabalha muito a questão da autoimagem, né? Quando a gente tem uma relação muito negativa do nosso corpo, a gente só foca no que está errado, a gente se sente inadequado. Então, eu passei muito tempo com vergonha de mostrar o meu corpo para uma outra pessoa, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a tomar ele pela primeira vez, eu tinha 21 anos, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu consegui me deixar ser vista, né? E isso foi, assim, libertador, com todo, sei lá, talvez o meu não padrão estético ali da época, eu fiquei bem comigo mesma. Então, eu vejo que hoje em dia, a libido, o tesão também da mulher, passa muito por você se sentir gostosa do seu jeito, que não é porque você tá com um padrão de tal jeito específico, né? Eu vejo mulheres que estão super dentro de um padrão e tem uma autoestima baixíssima, e a libido fica baixa, e ela já tem vergonha de se mostrar e relaxar no momento que você tá com uma outra pessoa, né? Então, é de um outro lugar que vem, né? Esse tesão, essa libido, que não é você estar no padrão X, é você estar se sentindo maravilhosa e descobrir o seu poder dentro de você, de um lugar muito mais profundo, né? Pô, que incrível. Que bom que tu conseguiu se libertar, né? E no segundo bloco, a gente vai conversar sobre libido em relacionamentos longos, na maternidade, principalmente no primeiro ano, pós-filhos, e também na perimenopausa e menopausa. Ana, com o passar do tempo, é natural que o desejo sexual diminua dentro de um relacionamento longo? Como que faz para manter a chama da libido acesa nas relações de longo prazo? É a pergunta que não quer calar, né? Pergunta de milhões, né? É. Primeiro, assim, Ana, na minha opinião, eu acho que natural não devia ser, sabe? Porque quanto mais tempo você tem com a tua parceria, naturalmente, mais vocês se conhecem. Então, muito maior deveria ser a intimidade de vocês, né? Com o tempo, você consegue conhecer mais a pessoa e ter mais liberdade para conversar sobre muitos assuntos. E dentro dessa liberdade, o sexo devia ser um assunto muito facílimo de conversar. Mas é aquilo que eu te falei, 90% das vezes que eu atendo casal, o grande problema é a comunicação. Então, eu entendo que isso não é o comum, né? Deveria ser o normal, mas não é o comum. E também tem uma outra coisa, a rotina do dia a dia, ela atrapalha muito a comunicação também. Porque você chega em casa, você quer falar sobre o que aconteceu com a tua filha na escola, sobre as contas que tem que pagar, sobre quem vai levar a criança na escola amanhã, nananá, essas coisas assim. E aí, eu acho que essas coisas rotineiras, elas vão tornando a comunicação também rotineira. E a gente esquece de falar sobre outras coisas. Então, eu sempre dou várias opções em terapia para reacender a chama, mas eu acho que uma das que mais dá certo, assim, e que eu vou trazer aqui para ti, é os encontros semanais ou quinzenais. Eu sempre sugiro assim, ó, cara, tu bota tudo na agenda, não bota? Se tu vai para yoga, tu bota lá, 8 da manhã fazer yoga, 9 da manhã ir no salão, 10 da manhã pegar o carro não sei onde, 11 da manhã trabalhar não sei o quê. Tu anota tudo na agenda, por que não anota na agenda lá? Encontro semanal, né? A gente tá falando de casal, pode ser com ela mesma, mas, né, se ela for solteira, mas um relacionamento, que é o que a gente tá citando agora, se encontrar lá com a parceria uma vez por semana, a cada 15 dias. E nesse encontro, não usar celular e falar só do casal. Falar de projetos futuros, falar de planos que eles tenham, ou até relembrar histórias, sabe? Ah, lembra aquela vez que a gente saiu e fez tal coisa? E aí isso pode reconectar. Muitas vezes eu peço para eles fazerem perguntas meio programadas, assim, sabe? Qual foi a vez que você mais sentiu orgulho de mim? Qual foi a vez que você mais me admirou? E aí isso vai trazendo, vai rebobinando a história, trazendo fatos. É óbvio que ao longo do tempo a gente evolui, né, Ana? A gente muda. Hoje você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, você mudou. Mas dependendo de coisas que a gente possa trazer na história, elas podem se encaixar no momento atual do casal ainda. Isso pode reconectar eles. E além disso, eu gosto de lembrar eles também que relação sexual não é só o ato em si. Você ter essa conversa, esse momento gostoso, dar risada junto, isso também é sexualidade. A gente acha que é só transar e ter orgasmo. Não, né? Você sentir um beijo durante um tempo mais longo, em vez de só um selinho antes de sair de casa, né? Você lembrar de dar um abraço mais demorado, de passar na cozinha quando a mulher tá cozinhando, passar a mão na bunda, não tem problema também, se ela gostar, né? Então, essas coisinhas pequenas também do dia a dia, elas não podem se perder. Com a rotina, a gente também vai perdendo essas pequenas coisas. Então, tanto marcar os encontros, quanto lembrar desse
desse detalhe do dia a dia, do beijo, do abraço, do olho no olho, do pegar na mão. Tem gente que anda na rua e não lembra nem de pegar na mão, sabe? Dá a mão para passear. Acho que são coisas que vão reativando a conexão e o desejo e a libido. E Ana, falando agora sobre o pós-parto e o primeiro ano após o nascimento dos filhos, muitas mulheres relatam uma queda brusca no desejo sexual após a chegada dos filhos, principalmente no primeiro ano deles. Quais transformações hormonais e emocionais explicam esse processo? E existe um tempo ideal para que a libido volte após a maternidade? Ou cada mulher deve respeitar o seu próprio ritmo, sem sentir culpa? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Ah, é bem legal falar sobre isso, né, Ana? Depois da chegada dos filhos, tanto o físico quanto o mental, eles são abalados, né? O lado físico, você vai ter a questão da autoimagem que a gente falou antes, né? Você não vai ter o mesmo corpo de antes da maternidade, você vai ter ganho de peso, né? Você vai ter alterações do teu corpo com a maternidade. E isso afeta muito, sim, né? A autoestima, por toda a questão da autoimagem que a gente citou antes, né? Quanto isso ainda é muito importante para nós mulheres. Tem também toda a parte hormonal nesse físico, né? Porque se a mulher está amamentando, ela está produzindo prolactina, que é um hormônio que reduz os outros hormônios sexuais, o estrogênio, a testosterona. Isso vai naturalmente, pelo processo de amamentação, reduzir a libido da mulher. E tem uma outra coisa também, Ana, que é aquele corpo, tem muitas mulheres que passam a acreditar naquele corpo como um corpo santificado, porque ela agora é mãe. Eu tenho muitas mulheres que passam por esse processo, sabe? E é aquele corpo santificado, tem aquele seio que ele não serve mais para o ato sexual, ele serve para a criança, sabe? Ele tem um outro papel naquele momento. Então, eu acho que tudo isso afeta o emocional da mulher, e junto com privação de sono, sobrecarga de criança chorando e tudo isso, ela tá dentro daquela identidade agora de mãe, e ela começa a ficar pensando, meu Deus, quando que eu vou voltar a ser mulher, será? Né? Quando que tudo isso vai passar? Então tem muita coisa que mexe no emocional e atrapalha a libido ali naquele momento, sabe? E eu acho que cada mulher tem que respeitar o seu tempo. A amamentação, por exemplo, se tu for amamentar exclusivamente, vão ser 6 meses produzindo prolactina. 6 meses que tu vai ter redução da libido. Quanto tempo teu corpo vai retornar ao estado anterior? Também tem isso. Vai demorar esse tempo para talvez tu se sentir bem com teu corpo. Tem mulheres que retomam o desejo em dias, em meses, tem outras que demoram 2 anos. Isso é muito variável para cada mulher, sabe? E eu acho que tá muito nesse lugar, assim, de a mulher encontrar o papel dela, não só como mãe, mas como mulher nesse universo todo. Porque nós somos muitas facetas, né, Ana? Você é a Ana amiga, você é a Ana mãe, você é a Ana filha, você é a Ana naturóloga, você é do seu trabalho. Então você tem muitas facetas. E nem todas elas você é a mesma pessoa. Você é mais séria no teu trabalho, você é mais risonha e fala mais besteira com os amigos e assim vai, né? E a partir do momento que você é mãe, muda tantos valores, muda tantos pensamentos que você tinha antes, crenças que você tinha antes, você muda muito. E eu acho que o que faz a mulher voltar a ter a libido é ela conseguir se reconectar no papel dela como mulher. Entender que mãe é só uma das facetas dela, sabe? Ana, e na perimenopausa e menopausa, muitas mulheres percebem mudanças significativas em relação à libido e o desejo sexual. Quais transformações hormonais e emocionais estão por trás desse processo, dessa queda de libido? E existe um caminho para resgatar a libido nessa fase da vida? Ah, sim. Eu não gosto muito da fase da perimenopausa e menopausa. Acho que a mulher está muito mais madura para muitas coisas na vida dela, assim, né? Já teve uma experiência muito grande, já sabe com muito mais propriedade do que gosta e do que não gosta. Acho que as experiências vão trazendo isso para ela, né? Só que, claro, a gente tem uma queda hormonal nesse período, né? A gente parou a fase fértil, então a gente tem a queda dos hormônios femininos, e isso sim atrapalha totalmente a libido, porque você vai ter alteração de humor, então um dia você tá morrendo de desejo na parceria, outro dia você não quer nem ver a pessoa, né? É uma oscilação muito grande, tem os calorões, tem a secura da vagina, que acontece nessa fase também, então tudo isso vai afetar a libido, né? E tem uma coisa que eu acho que além do hormonal também, Ana, é que existe uma relação muito grande de que sexualidade ela está associada à juventude, né? Culturalmente está muito associado. Então, junto com a parte hormonal, vem junto todo esse peso emocional de que a mulher se sente menos desejável por não ser mais jovem, né? Só que nessa fase a gente tem que entender que a libido, por mais que ela tenha queda hormonal,
ela também é que nem o pós-parto, não desaparece, ela tá ali, ela só se reinventa. Então, essa mulher, ela pode fazer uso de reposição hormonal, ela pode fazer uso de lubrificantes, de fisioterapia pélvica, sabe? Ela pode encontrar novos estímulos que vai fazendo com que ela redescubra quais são, pode até mudar áreas do corpo que ela sinta maior sensibilidade, sabe? Então ela passa a sentir mais desejo, sei lá na polpa da bunda do que sentia antes na coxa, sei lá. Ela pode descobrir outras áreas do corpo que façam ela sentir prazer. Sempre falo que o sexo é a brincadeira do adulto. E a criança, ela tem curiosidade, né? Tu entrega um brinquedo, ela vai pegar, ela vai palpar, ela vai botar na boca, ela vai descobrir o que tem ali. E a gente, como adulto, perde a curiosidade. Então, a gente tem que trazer essa curiosidade para o sexo, sabe? Ah, se eu tocar nesse lugar, o que acontece? E se eu lamber nesse lugar, o que acontece? E se eu morder? Eu acho que a gente tem que manter essa curiosidade também no sexo, principalmente na menopausa, porque a mulher precisa se redescobrir. Né? Ela perde sensibilidade, ela perde secura, ela perde lubrificação vaginal, não secura, e isso vai fazendo com que ela precise se redescobrir. Então, acho que trazer isso da brincadeira, sabe? Acho que isso vai fazer o sexo até ser mais gostoso que antes. E agora, entrando no nosso terceiro bloco, a gente vai falar sobre caminhos naturais para despertar o desejo. Ana, é possível recuperar a libido de forma natural, sem recorrer a remédios ou a hormônios? Na sua visão, quais aspectos do estilo de vida são fundamentais para que a mulher recupere e mantenha o desejo sexual? Um spoiler, né? Não tem um Viagra feminino ainda, né? Porque as mulheres, elas esperam, assim, né? Que quando tu me pergunta assim, tem um remédio, né? Tem uma pílula mágica, né? A gente não precisa fazer mais nada, né? Só tomar esse remédio. E já vai funcionar, já vai dar certo. E tem muitos estudos em andamento, mas não tem nada mundial, a nível mundial, aceito ainda, né? E aplicável. Então, quando as pacientes chegam com falta de libido no meu consultório, eu trato basicamente 3 coisas, Ana. O relacionamento, né? Óbvio que se ela não for solteira, né? Se ela tiver num relacionamento. O estilo de vida, sono, alimentação, atividade física. Se essa mulher é sedentária e ela come só chocolate e ela dorme 4 horas por noite para dar conta da vida, ela vai produzir um monte de cortisol e a libido não vai existir. Mas o que eu mais vejo que acontece é que as mulheres perderam prazer pela vida. Então, nisso de ela ficar multitarefa e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ela não sabe mais o que ela gosta. Então, ela não sabe se ela gosta de pintar, de fazer crochê, sabe? Ela não tem mais lazer. Muitas vezes o lazer dela é ir na casa dos pais. Então, acho que esses aspectos do estilo de vida é o principal que a gente tem que olhar. Quando a gente fala de libido, a gente está falando de prazer. Se a gente não tem prazer sexual, muitas vezes eu não tenho prazer em outras áreas da minha vida. Então, o que está me faltando no dia a dia? Eu atendi uma paciente esses dias que ela vestia só preto. E aí, quando acabou a terapia sexual, porque as pessoas vêm para terapia sexual, elas acham que elas vão ficar eternamente comigo, né? Mas não, em 6 consultas, geralmente eu dou alta para a paciente. Ela conseguiu atingir o que ela queria. Ter libido, por exemplo, se esse era o objetivo dela, né? Quando essa paciente saiu quando ela recebeu a alta, ela usava roupa colorida que ela nunca tinha usado, passava batom. Final de semana ela só ia para casa dos pais, era o único lazer dela. Ela começou a sair com outras pessoas. Ela só tinha os colegas do trabalho, ela fez amizade com outras pessoas fora do trabalho. Ela se levava para ir jantar, ela se levava para ir no cinema, ela se levava para a praia. Então ela procurou outros prazeres no dia a dia que aumentaram a autoestima dela, deixaram ela muito mais confiante, e isso fez ela ter prazer na relação sexual, sabe? Então o que eu acho de principal no estilo de vida é ter prazer na tua vida mesmo, ter prazer no teu dia a dia mesmo, sabe? Isso vai levar a libido, sim. E você costuma indicar plantas medicinais, suplementos para aumentar a libido? Tem alguma planta medicinal que é a sua queridinha, assim, nessa questão? Essa é a pergunta que todo mundo está esperando a resposta. Também. É tipo a pílula mágica. Exatamente. Ai, Ana, então, os suplementos e as plantas, eu deixo eles, assim, como carta na manga. Porque aquilo que eu falei, a maioria das vezes é um problema de comunicação, o estilo de vida que está errado, é a mulher que não tem prazer em outras áreas da vida. Ou, na maioria das vezes, também, ela não conhece o corpo dela. Então, ela não tem libido porque ela nem sabe onde que é o clitóris, por exemplo. E não é culpa dela, porque o clitóris só foi para os livros de anatomia mesmo no século XX, né? Antes, ele não estava nem nos livros. Quando eu fiz enfermagem primeiro e depois medicina. Quando eu fiz enfermagem, não foi falado do clitóris. Eu fui aprender clitóris só quando eu fiz medicina. Então, pensa isso, né? Então, o prazer sexual tem um tabu tão grande, né? Que a nossa anatomia era defasada nos livros, né? Que absurdo isso. Então, eu não as culpo de não conhecer o corpo delas, mas eu acho que precisa passar por esse processo antes de a gente pensar num suplemento. Porque pensa, vou te dar, então, os que eu mais gosto, que eu vou te falar, mas eu vou te dar cacau. Beleza, tu vai tomar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai achar que tá bombando, que aumentou a tua vitalidade, mas aí tu não recuperou o sono. Tu não mexeu na base daquilo que tá prejudicando a tua libido. Não adianta nada tu tomar o cacau.
vai chegar uma hora que ele não vai mais funcionar. É a mesma coisa testosterona, todo mundo chega no consultório e fala, então tu vai me passar testosterona para eu ter mais libido? Não, é a última coisa que eu vou te passar. Óbvio que eu vou pedir exames e tal, e ver se não é um problema de testosterona, faz parte, óbvio, né, Ana? Mas a maioria das vezes não é isso. Então, eu acho que tem duas plantas que eu gosto muito, que é a maca peruana e o cacau, que eu falei antes. Eles dão muita vitalidade, mas a mulher tem que estar com o estilo de vida correto, num bom relacionamento, né? Se conhecendo seu corpo, sentindo prazer pela vida. E aí ele vai dar um gás ali. Uhum. E a outra que tem muitos estudos, mas que eu acabo não prescrevendo muito, mas que é muito bom, é o fenogrego. Hoje, comprovadamente, ele é o melhor, assim, porque ele interfere diretamente com a testosterona, aumenta a testosterona. E a testosterona, ela é o estupim da libido, né? Então, ele é o que mais tem comprovação científica. Ótimo. E isso que você trouxe, Ana, é muito legal e para mim é um bálsamo escutar, porque é o que eu faço no consultório todas as vezes, que a gente tem uma parte da saúde que é a base. Sim. Se a base não tá boa, se você não tá conseguindo dormir uma noite inteira lá, 7 ou 9 horas, não tá fazendo exercício físico, né, tá se alimentando super mal, como você quer tá bem, né? Então, assim, essa é a primeira parte, para depois a gente entrar, não, vamos colocar então aqui um óleo essencial, que também tem vários que aumentam a libido, vamos colocar uma planta medicinal, vamos tomar um floral, né? Então, tem esse lado que é o lado que a gente fala que é o trabalho sujo, que é o trabalho da rotina, né? O trabalho sujo, entre aspas, que é da rotina, que é mais duro, que não é só tomar pílula, né? Então, isso é muito importante, né? Primeiro a base e depois tudo que vier né, dá uma ajudadinha a mais, mas a base tem que estar bem feita, senão a gente não consegue pegar um resultado a longo prazo mesmo, né? E, Ana, você tem sugestão de outras práticas que podem ajudar a mulher a se conectar com o seu corpo, com a sua autoestima, com o prazer? Sim. A gente tem... tu falou mesmo dos óleos essenciais, né, Ana? Eu costumo passar bastante óleo essencial. Muito mais que as plantas, sabe? Porque o óleo essencial, ele pode trazer muitas coisas boas para a mulher em relação à autoimagem, em relação ao olhar para si, sabe? Então, às vezes eu passo uma massagem no ventre, para ela começar a tocar o corpo dela, porque tem muitas mulheres que elas não se tocam, elas acham que é impuro, que é errado tocar no corpo, né? Então eu começo às vezes com uma massagem na mão, para ela ir devagar, chegando até o órgão genital. E aí ela pode usar nessas massagens óleos essenciais que vão ativando outras coisas também emocionais, né? Então massagens, se tocar, se masturbar, conhecer seu corpo, é uma das formas de estimular a libido, né? Meditar, eu acho muito importante, porque durante a relação sexual, você só sente prazer se você estiver presente ali, né? E é o que a maioria de nós não faz. O homem, ele tem aquilo do pensar numa coisa só e não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é meio até machista falar, mas é o que a maioria das pessoas falam, né? E que nós mulheres conseguimos pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E isso a gente traz pro sexo. Na hora que tu tá lá na relação sexual, muitas vezes tu tá pensando, meu Deus, será que fechei a janela? Será que fiz não sei o quê? Meu Deus, será que a minha filha tá escutando? Ai, meu Deus, será que fechei a porta? Será que não sei o quê? Então, é 500 mil coisas que tu não tá relaxada. Então, meditar é uma coisa que vai te trazer pra presença e vai ajudar a tu estar presente na hora da relação também. Atividade física, porque vai produzir hormônios que vão te dar bom humor e vão ativar o desejo. A dança, eu gosto demais de dança. Dança, mexe com a região pélvica, então estimula, além da questão da circulação, a parte energética da região pélvica, né? Tu aprende a fazer movimentos que tu pode começar a fazer na cama, rebolar e ajudar, né? Eu acho ótimo a dança. E eu acho que o que mais faz diferença é momentos que a mulher tenha só para ela mesma, sabe? Que ela tenha um momento de fazer uma automassagem, que ela tenha um momento de ir no salão cortar o cabelo, fazer a unha, de se olhar no espelho com mais amor. Acho que momentos só dela, eu acho que isso é uma baita caminho para conectar com a libido, sabe? Muito legal isso, Ana. E colocar, bem que você falou da dança, eu estava pensando sobre isso, né? Colocar uma música que se adora, dançar. Nossa, não tem como depois disso você não sentir, né? Que muda completamente a energia, né? A libido muda muito também quando a gente passa a fazer atividades mais criativas também, né? A libido, ela tem uma relação muito forte com a criatividade, né? Então, poder dançar, desenhar, pintar, cantar, se soltar, né? Isso é muito importante para nós mulheres, né? Cantar mesmo é muito maravilhoso, Ana. Porque se tu parar agora e se concentrar sentada, trancar a tua boca, tu consegue perceber que tranca a região pélvica também. E quando a gente faz um movimento de abrir a boca, a gente também relaxa a região pélvica. Então é um ótimo trabalho para relaxamento durante a relação sexual, cantar. Ir para um karaokê, ou cantar em casa mesmo. Se tu botar o YouTube, o Spotify na TV, eu costumo botar o Spotify com a letra das músicas, assim, e aí tu vai cantando junto e finge que tá dando nota e tá tudo certo, sabe? E é excelente, excelente. Muito bom.
Se você pudesse dar um único conselho prático para mulheres que querem reconectar com a sua libido de forma natural e verdadeira, qual seria esse conselho? Eu diria, se coloque na sua agenda. Lembra que eu falei, né, dos check, 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 a gente dá check para tudo, mas a gente esquece da pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente mesmo, né? Então a gente esquece de marcar um encontro com a gente, de levar a gente para jantar, de levar a gente para fazer uma massagem, de tomar um banho mais demorado, sabe? De dançar de manhã. Aqui em casa, o meu marido fala, meu Deus, eu não entendo, 5 da manhã e tu já tá taracoteando e pulando aqui dentro. Eu tô mesmo. Liga uma música bem alta. Eu sou dessas também. Eu adoro, já levanta animada, e é outro dia, mesmo que esteja chovendo, já tá ótimo, né? Adoro. Então, eu acho que a gente tem que ter momentos assim, sabe? De você se colocar como prioridade na sua vida. Acho que isso é o que mais faz a gente sentir prazer pela gente mesmo, sentir prazer pela vida, e isso vai acabar refletindo e trazendo prazer na sexualidade também. E lembrar que sexualidade é tudo, né, Ana? A gente esquece isso, né? A gente acha que é só sentir orgasmo e transar, e não é. Sexualidade é tudo. É você olhar pra você e se sentir bonita, é você dançar, é você comer uma comida, não tem nada mais saboroso. Eu sempre falo assim, já tem, às vezes a pessoa pergunta assim pra mim, eu trabalho com tantra, né? Daí a pessoa diz assim, mas o que é o tantra? Aí eu falo assim, já comeu? Pensa na melhor sobremesa da tua vida. Aí a pessoa pensa, fala assim, tu imagina que agora ela tá na tua frente e tu tá cheirando. Imagina que tu tá olhando. Imagina agora que tu tá comendo, botando na boca. Daí a pessoa, tá, e daí? Isso aí é sexo. É a mesma coisa. É sexo também, porque na hora do sexo tu vai olhar, tu vai sentir o cheiro, tu vai querer lamber, vai querer botar na boca, tu vai querer experimentar. Então, nada mais maravilhoso do que estar presente e sentir vontade mesmo. Então, se a gente sente prazer de comer um bolo, imagina depois para sentir prazer sexual, é mais fácil. Para finalizar, existe algum mito sobre a libido feminina que você gostaria de enterrar de uma vez por todas aqui na nossa conversa? Sim. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que estar sempre pronta. Que o nosso desejo sexual, ele tem que vir do nada mesmo. Porque a gente já houve uma comprovação científica de que para nós, mulheres, e principalmente ali, quando você citou em relacionamentos a longo prazo, tá, Ana? A gente tem um desejo que é um desejo responsivo. Então, tem dois tipos de desejo sexual. Desejo espontâneo, que é esse que vem do nada mesmo. Se eu falar assim, sexo, já tô pronta. E o desejo responsivo. O desejo responsivo, eu dependo que aconteça alguma coisa que me gere um estímulo para eu ter desejo. Então, por exemplo, mulheres que se sentem conectadas nos seus relacionamentos, com as suas parcerias, e que são ajudadas no dia a dia, que muitas vezes elas se sentem sobrecarregadas com as tarefas de casa, que recebe carinho, que recebe um beijo no dia a dia, né? Não é aquela mulher que só é procurada no final do dia para transar e não foi, né? A parceria não perguntou para ela nem e aí, como não é que foi cuidada, né? Essa pessoa. Isso, sabe? E essas mulheres, elas têm muito mais desejo sexual. São as mulheres para as quais elas são olhadas no dia a dia, sabe? Isso já foi comprovado cientificamente mesmo, Ana. Então, a gente tem um desejo responsivo na maior parte das vezes. E o desejo espontâneo mesmo, ele só vem no período fértil, algumas vezes, ou se a gente sai fora da rotina, sabe? Do nada, tua parceria te levou para um motel. Aí, sei lá, tu foi vendada, chegou lá, tava num lugar totalmente diferente do opa, o negócio aqui tá bom. Então pode até surgir um desejo espontâneo, mas na maioria das vezes ele é responsivo. Então ele depende de atitudes do dia a dia, ele depende de várias coisas. Eu sempre falo que nós somos uma flor. A gente precisa ser plantada, cultivada, regada, né? Mimada mesmo, mimada. A gente tem que ser mimada por nós mesmos e pelos outros. E com isso o desejo vai acontecer. Então eu acho que um grande mito é esse. Que a gente tem que estar sempre pronta, sempre preparada e que a gente vai querer transar a qualquer momento, a qualquer hora. Ana, eu quero te agradecer muito por essa conversa de hoje. Eu acho que foi uma conversa incrível, vai ajudar muitas mulheres. E eu quero pedir para todas as ouvintes seguir a Ana no Instagram, você passar seu Instagram, passar o seu canal do YouTube também. Top. Muito, muito, muito obrigada. Ai, Ana, fiquei muito feliz de estar aqui, muito mesmo. É um assunto que eu amo falar, sou apaixonada de falar de sexualidade e libido, então eu sou doente de falar, adoro. Eu publico mais no Instagram, que é relacionado à nossa vida do dia a dia, minha e do meu marido no barco. Então, o Instagram e o YouTube, eles são Faceiros por Aí. Faceiro é o nome do nosso barco, e faceiro lá no Rio Grande do Sul é feliz, então é Faceiros por Aí. A gente publica sobre a nossa volta ao mundo, sobre o nosso dia a dia de barco. Só que a gente traz muito também dicas de saúde em relação a relacionamento, a sexualidade em si. Então, vale muito a pena seguir lá, gente. E eu só tenho que agradecer por estar aqui, assim, e acho que o recado tá dado, né, de olhar para elas mesmas, de se amar muito mais. Óbvio que não é um caminho fácil a gente se amar,
Mas eu acho que aqui, durante a nossa conversa, a gente deu várias dicas, eu e você aí, né, para essa mulherada. Bom demais. Muito obrigado, Ana. E ouvintes queridas, nos vemos no próximo episódio.